pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo pelo Sport Buzz. Hoje o nosso convidado é o zagueiro Arthur Vieira, aí com passagens por Atlético Goianiense, América Mineiro e Fluminense. Seja muito bem-vindo, Arthur. Obrigado, Gabriela. Prazer estar aqui falando com você, todo mundo aí que vai ouvir. Espero que seja uma ótima entrevista aí para todo mundo. E você falou aí do Fluminense que teve até poucos jogos, né? Sendo um time aí do seu coração. Você diria que é o clube que você gostaria de ter tido uma passagem mais longa? Ou teve outro que você preferiria ter? Eu queria ter mais oportunidades, mas no Fluminense queria ter uma sequência maior de tempo lá, até porque era um clube que eu me identificava, eu acho que eu poderia estar ajudando mais, mas o carinho continua o mesmo, cara. É questão de futebol, a gente sabe que às vezes a gente num lugar a gente vai ter mais oportunidade, outro a gente não vai, questão de aceitar, mas eu acho que é um clube que, de todos que eu passei, um clube que eu acho que ficou aquele gostinho de quero mais. Então, é um clube que tem aquela coisinha de caramba, toda vez que eu olho eu falo, cara, poderia ter ficado mais um pouco aí. Mas a gente continua torcendo, a gente entende que pode ser também que um dia aconteça. Eu tô com 31 anos, graças a Deus eu nunca tive nenhuma lesão grave. O meu problema é que eu jogo fora do país, então a gente tem uma dificuldade maior, porque lá a gente não tem a visibilidade que tem aqui, né, de estar vendo o nosso trabalho dia a dia. Mas para Deus nada é impossível. Então, deixar esse pontinho de interrogação aí, que um dia a gente possa voltar, se for da vontade dele. E o que você acha que faltou, então, para você ter permanecido no Fluminense? Eu acho que muitas questões fora de campo, né? Algumas questões fora de campo com algumas pessoas. A minha parte eu fiz, eu trabalhei, honrei com meus compromissos, mas o futebol a gente sabe que envolve muitas coisas e então a gente não tem como às vezes ir contra o sistema, a gente tem que aceitar, a gente tem que entender e para a gente ter razão, né? Para a gente não uma coisa é as pessoas serem com a gente o que a gente não quer que ela seja com a gente. Se a pessoa tratou a gente mal, a gente não pode ser igual. Se a pessoa, às vezes, não tem uma visão de que você possa ajudar, a gente tem que respeitar e entender e tentar fazer diferente. Então, eu acho que foi mais por conta de bastidores, mais por isso, não no dia a dia em si, entendeu? E como que é atuar no futebol asiático? Você teve um impacto assim países muito diferentes? Eu no começo eu fui para a Indonésia, né? E aí lá é um país muçulmano e eu senti muita dificuldade no começo porque lá só podem 3 estrangeiros. Então você limita muito a qualidade lá. Eles são bons jogadores, não tem a qualidade que o Brasil tem, é lógico, mas são bons jogadores, mas é uma língua diferente, é uma cultura diferente. Às vezes no treino ou no meio do jogo, quando a gente estava, se desse uma certa hora, tinha que parar para eles fazer as orações deles. Então, é muita adaptação. Eu fiquei aí, mas o que me ajudou é que o técnico lá era brasileiro, na Indonésia. Então, teve uns 3 meses aí que eu ficava doido, querendo falar com o menino e às vezes não ia. E aí a gente tem aquela dificuldade de tentar aprender e a língua o mais rápido possível, mas o nosso técnico sempre falava, calma, vocês vão aprender e tal, não sei o quê. E aí você vai pegando, vai pedindo ajuda para os meninos local, né, do país. Eles também foram sensacional em recepção, eles tratam a gente muito bem lá, então vai ajudando, fala isso, fala aquilo, faz isso, aí, mas foi uma experiência ótima. Fora a Tailândia, que questão de comida, né, que também eles comem tudo de tudo lá, de jacaré a
cobra, a bicho, lagarto. Então a gente tem que se adaptar nisso. E você experimentou algum? Ah, não, eu só pegava para tirar foto. Ah, não teve coragem, né? Pegava espetinho de escorpião, espetinho de larva que eles faziam lá, só fazia assim, ó, só para tirar foto e tchau. Não dava, não. Às vezes, teve uma vez que a gente foi numa churrascaria lá e eles, não, vamos para a churrascaria, não sei o que, isso aqui. Eu falei, tá bom. Aí, para mim, era churrascaria normal, igual no Brasil. Aí cheguei lá, tinha um crocodilo gigantesco de 1,5 m na mesa, morto. E aí, ele cru, você tinha que ir lá com a tesoura, cortar, pegar a carne dele e botar numa churrascarinha que ficava na mesa e você fritar e comer. O teu churrasco era isso. Aí eu só tirei foto, eu falei, pô, não vou comer, não tem como. Não tem como comer, vou só fazer companhia no drink aqui. Aí só bebi ali, depois eu fui embora, tive que passar no McDonald's Eu ia comer. perguntar, como que você se virava, então, com a alimentação? Não, tipo, frango eles tinham, né? Então, eu me virava ali na base do frango, KFC, McDonald's, era o que salvava ali. A gente fazia um arrozinho diferente em casa. Então, feijão não tinha, então a gente tinha que... Eu fiquei 1 ano lá também, 2 anos, né, que eu fiquei sem comer feijão. Então, eu tive que me adaptar também, porque a cultura nossa, e às vezes a gente... eu falava, caraca, eu não dava nem tanto valor. Hoje eu como feijão assim, caraca, esse arroz e feijão aqui me fez falta. Então, sempre que eu posso comer, eu aproveito. E quando que surgiu essa oportunidade? Você tinha outras propostas? Ou foi a única proposta para ir para o futebol asiático? E por que você aceitou? Na verdade, eu tinha algumas propostas no Brasil, na época, mas eu sempre tive aquela vontade de jogar fora. Porém, eu tinha muito medo, porque eu não falava inglês, então eu tinha aquele medo, nossa, eu vou para fora, e se acontecer alguma coisa, e não sei o quê, aquele medo normal de quem nunca foi para fora do país. Então, eu tinha muito receio, mas, ao mesmo tempo, eu tinha 50% de receio e 50% de curiosidade de saber como é que era, também de falar que poxa, na minha carreira eu consegui jogar fora do Brasil, o futebol conseguiu me levar a atravessar continentes, então eu tinha aquela coisa para mim, né, da minha carreira. E aí, quando surgiu a oportunidade, era para ganhar um valor muito bom também, e um valor que no Brasil hoje, às vezes, tem uma dificuldade muito grande, e aí juntou o meu 50% de vontade de ir, junto com a parte financeira e esse respaldo do técnico brasileiro, que já trabalhava muito tempo lá. Ele foi treinador da seleção indonesa, ele é naturalizado indonês, o Jackson, o nome dele, e ele me estimulou muito. E aí eu falei, quer saber, esses 50% de medo eu vou deixar para o lado e eu vou arriscar. E foi, acho que, a melhor escolha que eu tive. Eu aprendi muito lá fora, aprendo bastante, conheci lugares, pessoas, outras culturas, que foi essencial, que agregou na minha vida. Então, eu acho que foi a decisão correta quando eu tive lá atrás. E hoje, se você recebesse outra oportunidade, assim, proposta para voltar para lá, você voltaria? Voltaria, sem pensar. Na verdade, é o que eu procuro, né? Eu quero voltar. Eu tenho aquela vontade de jogar no Brasil ainda, muita. Eu acho que a minha vontade de jogar no Brasil é maior do que a minha vontade de ir lá para fora hoje. Mas a gente sabe do cenário do futebol brasileiro como é que está. Então, acho que a parte financeira pesa bastante nesse sentido, e eu acho que é segurança, né? Hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho pessoas que dependem de mim, então acho que tem hora que a gente tem que pensar mais por esse lado, da gente estar bem, não só na nossa mente, no nosso gostar,
mas também em casa, com nossos familiares, e eu acho que é isso que agrega no dia a dia do futebol. Você está sem jogar desde quando? Eu saí da Tailândia agora no final do ano passado, que por conta do Covid, e aí eu vim para o Brasil. Eu já estou desde janeiro sem jogar. Lá acabou o campeonato, então eu tive um problema de documentação que eu não poderia ir para time nenhum enquanto eles não me dessem a rescisão, e esse problema ficou uns 6 meses, e aí me prejudicou bastante. E agora que eu estou começando a procurar alguma coisa, mas eu tenho a minha parte do treinamento, eu treino. Tem um grupo nosso aqui de jogadores que o Felipe Basto montou, agora ele está no Goiás, mas ele estava sem clube, e aí ele montou um grupo que jogadores que estavam sem time, e aí treina eu, o Dedé, o Cícero, René Júnior, que agora foi para a Chapecoense, estava com a gente, Marlone, que também foi para o Brusque, que estava treinando com a gente, o Nilson, atacante do CSA, Alain, uns 15 jogadores aí de alto rendimento que treina com a gente, treinos de alto rendimento, atleta de alto rendimento, treinos de clube mesmo. São 2 preparadores físicos que trabalham no Vasco, que estão nos ajudando aí, que pegaram esse projeto para estar nos ajudando. E aí é o que a gente está tentando se manter nesse dia a dia. A gente faz jogos amistosos, a gente faz treinos diários, não todo dia, porém umas 3 vezes na semana, às vezes sim, 4 dias na semana, mas uma coisa que é um projeto muito bacana, porque a gente, quando a gente está sem clube, a gente fica muito dependente da academia, do trabalho sozinho. E a gente sabe que futebol não é isso. Futebol é coletivo. Futebol é você estar todo dia ali sentindo o campo, a bola. E eu acho que esse trabalho caiu como uma luva. E acho que quando a gente estiver num clube, a gente vai chegar como se a gente não estivesse sentindo falta do clube. Porque, na verdade, a gente só não recebe, mas os trabalhos são de um clube que está jogando uma Série A, uma Série B, enfim. É mais ou menos isso. Eu ia perguntar, então, se hoje chegasse uma proposta, Arthur, venha aqui, estou te contratando, você estaria pronto para jogar? Ah, sim, obviamente. Tem contrato a caminho? Tô vendo, a gente está vendo algumas possibilidades. Eu, para ser sincero, estou esperando uma janela agora abrir lá para a Ásia, que tem algumas coisas que podem dar certo para lá. Então, acho que eu estou me segurando um pouquinho em questão disso, porque é uma coisa que eu quero bastante, então eu vou segurar pelo menos até onde eu posso. Mas, ao mesmo tempo, se vir uma coisa que me surpreenda, um clube que dê um respaldo que eu acho que vai ser bacana aqui no Brasil, nada vai me impedir para permanecer aqui. Enquanto isso, a gente está aí na luta, esperando o que Deus pode abrir para a gente. Como que você avalia o mercado de futebol brasileiro? Porque tem clubes que gastam milhões e milhares de reais com jogadores, e tem clubes que conseguem ser mais contidos, né? E como que você avalia pro jogador, assim? Para você é difícil? Eu acho que o mercado brasileiro, pós-pandemia, está muito ruim. Antigamente, era um mercado que, assim, tinha seus defeitos, tinha seus problemas, mas era um mercado que eles não optavam tanto em, vamos supor, valores. Hoje em dia, o mercado está assim, se você tem um jogador, vamos supor, o cara quer me contratar, e aí ele chega e fala assim, poxa, Arthur, eu vou te contratar. Qual o seu valor? Por 50 mil? Então, assim, a gente só tem 30. Pô, a gente queria muito que você ficasse. Aí a gente fala, jogador, poxa, mas chega no 35. Aí ele fala, não, 30 e ponto. Então, hoje, eu acho que os clubes estão trabalhando
não mais assim, com qualidade. Às vezes eles podem, pô, eu quero essa qualidade, mas eu não posso pagar. Eles estão mais com a realidade que eles estão agora. É uma coisa que está atrapalhando bastante a gente no futebol, que muitos jogadores estão reclamando nisso, e também a gente tem que ser sincero que muitos clubes se aproveitaram dessa pandemia em questão de sobre valores, porque eu acho que tem clubes que têm dinheiro em caixa, podem trabalhar e aí choram, mas a pandemia, não sei o que, mais isso. Então, tem clubes real que realmente estão precisando, mas tem clubes que eu acho que pegou a onda é melhor a gente chorar e ver o que vai dar do que a gente ir e meter a mão. Então, eu acho que dificultou bastante. Tem muitos amigos meus que, pô, eu vejo o Dedé, o Cícero, o René Júnior, que ficou esse tempo com a gente, jogadores que o Alex Teixeira estava com a gente há muito tempo. Então, assim, jogadores que têm uma história no Brasil muito maior do que a minha, e jogadores de peso e que estão sem clube, entendeu? Então, eu acho que eles estão deixando um pouco a qualidade de lado e se preocupando com o que eles podem pagar. Eu sei que você não pode falar por todo mundo, mas essa é uma percepção geral do jogador? Eu acho que sim. Pelo menos é o que eu vejo, né? Como a gente tem um contato com muitos jogadores, eu acho que a ideia sempre bate nesse sentido. Conversa ali com os problemas aqui, outro ali, mas sempre chega nesse sentido de que, poxa, se eles abrissem mão um pouquinho, dava para mim ir, mas os caras não ajudam e tal, não sei o quê, e chora aqui, chora ali. Então, pô, o René Júnior agora é um jogador que a gente estava aqui agora próximo, um jogador que passou do Corinthians, um jogador que tem sua história. Ele estava há um tempo parado e ele foi para Chapecoense, que é um clube de peso, é um clube que, pô, com certeza tem dinheiro em caixa e, poxa, é um clube que vai pagar apenas o auxílio moradia para ele, entendeu? Então, pô, será que não poderia dar um salário pro cara? Então, essas coisas assim que às vezes a gente fica chateado. E aí, o cara, para não jogar, no desespero, a gente aceita. Porque, poxa, a gente precisa jogar. Se a gente não estiver jogando, não tem como. E aí ele aceita e, poxa, vai e espero que vai dar tudo certo. Ele vai ter a produtividade dele, vai mostrar o futebol dele, com certeza, porque é um cara que tem muita qualidade. Mas eu acho que poderia ter uma empatia a mais assim, com a nossa família, com a gente. Não esse caso isolado, não a Chapecoense em si, porque eles sabem o que eles fizeram lá, mas a gente fica chateado em ver notícias assim, entendeu? Tipo, cara, um jogador com uma qualidade daquela. E só para receber o auxílio moradia, eu acho que deixa muitos jogadores desgostosos, né? E aí é onde que afeta a gente no psicológico, de, poxa, vou ter que ir aceitar, porque fulano aceitou, e eu vou ter que ir, senão vou ficar em casa, e não é o que a gente quer. Obrigada, viu, Arthur, por essa entrevista. Foi muito bacana a conversa. Obrigado você, espero a gente ter a próxima aí no meu novo clube, e que a gente também tenha ótimas perguntas, ótimas respostas, e gols, histórias boas aí para a gente contar. É isso, até mais. Obrigado.